Essa próxima notícia aqui é uma coisa que me chamou bastante atenção, porque, enfim, uma das coisas legais que eu tenho conseguido fazer com o canal é chegar em pessoas que são pesquisadores, repórteres e tal nas suas áreas. E tem uma pessoa específica, não vou falar o nome dele porque eu acho que não precisa expor, mas que é um pesquisador da área. Na realidade é ele, mas são duas pessoas, um cara e uma mulher, que são pesquisadores da área de precarização do trabalho e uberização. E ele que me mandou essa notícia, numa conversa que a gente tinha, e isso aqui fechou muito com uma coisa que eu estava pensando por causa daquele vídeo que a gente fez das startups mais promissoras da América Latina, vocês lembram? Então vamos ler essa notícia aqui do Olhar Digital, que é Uber e iFood se unem para compartilhar serviços entre apps. Vocês viram essa notícia? A Uber e a iFood vão passar a oferecer viagens e serviços de delivery de forma conjunta em seus aplicativos. As empresas informaram que a parceria estratégica pretende oferecer mais conveniência a milhões de consumidores no Brasil. Vamos primeiro ler grande parte da notícia, depois a gente comenta, né? Os clientes agora podem planejar seu trajeto e pedir refeições ou compras sem precisar alternar entre os aplicativos, economizando tempo e aprimorando a experiência geral, segundo o comunicado divulgado à imprensa. A integração de serviços começará a ser implementada em cidades selecionadas do Brasil no segundo semestre de 2025, com expansão nacional planejada para breve. Hoje, apenas cerca de metade dos clientes da iFood e da Uber no Brasil utilizam ambas as plataformas. Portanto, essa parceria representa um grande marco em nossa missão de ajudar as pessoas a irem a qualquer lugar e obterem qualquer coisa com o toque de um botão, disse Dara Khosrowshahi, CEO da Uber. Daí como vai funcionar? Na prática, permite que usuários de iFood reservem viagens da Uber diretamente pelo aplicativo iFood, enquanto os usuários da Uber terão acesso ao serviço de entrega da comida, supermercado, farmácia e conveniência do iFood dentro do aplicativo Uber. Os consumidores podem solicitar seu serviço pelo aplicativo de sua preferência. Se usarem Uber, eu falei em alemão, vai ter uma aba entregas, e se no iFood vai ter uma aba mobilidade agora, tá? E daí o Diego Barreto, que é o CEO do iFood, disse: acreditamos que essa parceria impulsionará mais pedidos para restaurantes, supermercados, farmácias e lojas de conveniência. Gerará mais renda para entregadores e motoristas e tornará o dia a dia dos consumidores ainda mais fácil. E daí eles também falam que as assinaturas mensais lá, que tu tem as vantagens do Clube, do iFood e Uber, a princípio não vai ter nenhum tipo de modificação e tal. Mas aí aqui no final eles falam uma coisa que é assim, ó, parceria de gigantes. A integração das empresas tem grande potencial para render frutos a longo prazo. A Uber tem cerca de 30 milhões de usuários ativos, enquanto o iFood realiza mais de 120 milhões de pedidos por mês em todo o país. O anúncio ocorre dias após o aplicativo Kita confirmar a vinda ao Brasil, que, se vocês lembram, a gente falou aqui, isso tem a ver com o trato que o Brasil fez com o governo chinês de investimentos. Um dos investimentos ia ser o investimento para que trouxessem esse aplicativo concorrente de iFood para cá. A plataforma de delivery é líder em entregas na China e tem se expandido para outros mercados. Por aqui, a promessa é de taxas reduzidas para consumidores e investimento de 5,6 bilhões pelos próximos 5 anos. Aí acabou a matéria aqui. Então, assim, o que é interessante disso? Vocês lembram desse vídeo que eu falei, as startups mais promissoras da América Latina? Eu acho que o cerne da análise que eu estou tentando trazer ali, ou enfim, para vocês pensarem mesmo o que eu estou trazendo, é que as empresas que são unicórnios, que estão ganhando, que já tem a valoração de mais de $1 bilhão, que se formatam na América Latina, elas crescem nesse formato de intermediários de outros serviços, que é a uberização, tanto, né, de motoristas, mas também é uma coisa que está acontecendo na saúde, né, nos psicólogos, enfim, também a área da saúde mental, está acontecendo na área de serviços. É uma plataforma que no Brasil ela meio que não deu certo, mas pode ter certeza que uma delas vai dar certo. Tem o Fiverr, que é a plataforma de venda de pequenas tarefas, TaskRabbit lá fora, e entrega de comida, entrega de objetos. E também naquele vídeo a gente fala de uma coisa que é mais novo o termo, mas já vem acontecendo também, que é os intermediários de vendas e aluguel de imóveis. E uma das coisas que eu quero prestar atenção é que esse mercado não tem erro. Se esse mercado, tu deixar uma empresa atuar e ela começar a ter lucro nesse mercado, isso aqui é uma coisa que só dá mais lucro, porque todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se transportar. Se uma empresa consegue virar um intermediário nisso, acontece o que está acontecendo hoje com iFood, Uber e plataformas parecidas. A merdificação, que é a plataforma
fica pior para quem trabalha dentro e pior para quem usa essa plataforma. Vocês devem já estar notando, e é uma coisa que eu sempre digo, eu gosto de ter a conversa quando uso algum aplicativo desses, e eu sou passageiro, por exemplo, eu gosto de conversar com a pessoa, quanto é que você está recebendo, como é que está sendo o trabalho e tal. E é cada vez mais comum dos motoristas estarem felizes e da gente tá achando que o preço está tão caro, tem menos cupom, tem essas coisas todas. E isso não é coincidência que o Uber, a partir de 2023, começa a dar lucro, entendeu? Até 2023, mais ou menos ali, eles estavam investindo para conquistar mercado. E daí, enfim, eles já entregaram o jogo ali. Isso, Uber mais iFood, já que o Uber Eats não deu certo, porque o iFood ganhou deles aqui, né? Tinha, se vocês não estão ligados, eu tenho certeza que vocês estão ligados, tinha um iFood da Uber que era o Uber Eats. Não opera mais no Brasil. Agora eles disseram, ok, vamos nos juntar para expandir o nosso mercado nesses dois serviços. E não é difícil de imaginar, que nem eu disse, já que esse mercado de ser intermediário não tem erro, que eventualmente essas empresas podem se fundir em uma coisa só. Uma empresa, uma vai comprar a outra, uma maior vai comprar as duas. E o fato deles falarem que isso pode ser uma parceria tática que eles estão fazendo aqui para competir contra a empresa chinesa que vai vir tentar penetrar no mercado do Brasil aqui, faz sentido, mas eu não consigo ver, né? Algumas pessoas estavam dizendo, sente a pressão, China, não sei o que e tal. Não consigo ver isso como muito positivo, porque, que nem eu disse, o intermediário para entregas, para transporte, é uma coisa que a gente não precisa para viver no país. A gente vivia sem isso e era tão ou mais organizado, por exemplo, o transporte público. Se a gente tivesse um transporte público melhor, eu acredito que é muito mais organizado do que todo mundo pegar individualmente o seu Uber e tal, o seu carrinho. Então, para mim, isso é a ausência de regulamentação e de intervenção no Estado para ajudar a economia aqui a se desenvolver e não deixar que isso seja capturado por interesses, cria a oportunidade de muita gente ganhar dinheiro. E como é um mercado muito bom, que é ser intermediário, é normal que as empresas cresçam cada vez mais, que elas se fundam e que elas virem esses grandes monopólios. Isso aqui é só um passinho nessa direção, tá? Então eu não acho bom que tá vindo uma empresa de Uber de fora. Inclusive, uma das palestras que, se tudo der certo, vai sair no canal semana que vem, que eu falei, era sobre soberania digital. E teve uma pergunta muito boa nessa palestra que me fizeram, que era assim, ok, mas como é que a gente explica a soberania digital? Como é que a gente pensa em coisas que são soberania digital, que a gente poderia propor e que um país poderia fazer e que seria, sabe, que o povo, né, o povão, gostaria disso, assim. E daí um dos exemplos que eu pensei ali, refletindo com as pessoas, é o Pix, por exemplo. O Pix é um negócio que, se não existisse, a gente com certeza ainda ia estar na mão de, sei lá, Nubank, PicPay, PayPal, que é lá de fora, outras plataformas de fora teriam vindo para cá e eles iam estar tirando dinheiro de taxa em cima de transferência de dinheiro digital, virtualmente, né? E não é dinheiro digital porque o Pix é dinheiro real, mas vocês entenderam. Esse tipo de transferência fácil, rápida para o smartphone e dispositivo, eles iam estar tirando taxa em cima disso. E o que o Banco Central fez? Só funciona. O Brasil tem esse tipo de coisa. E agora as coisas ficam dentro da nossa economia, é mais rápido para todo mundo, e isso inclusive deixou, que nem falaram ali no chat, deixou o boleto defasado, e o boleto tinha taxa, por exemplo, sabe? Então, se vocês pensarem, uma coisa que poderia ser soberania digital era só implementar um Uber que funciona no território nacional e que tem as taxas muito mais baixas, as taxas são para manutenção e expansão do serviço e tal, mas, enfim, não tem o incentivo do lucro no meio. Isso seria muito, muito, muito melhor. Vamos para a próxima. Essa aqui é uma notícia que, enfim, estamos falando de data centers muito essa semana, inclusive vai sair mais um vídeo na semana que vem. Talvez quando vocês estejam vendo esse corte, vocês já tenham visto o vídeo que eu vou estar falando de novo sobre data centers no Brasil. Mas essa reportagem aqui que o Intercept fez é muito interessante porque ela fala sobre a construção de um data center na cidade de Caucaia, no Ceará. E uma das coisas interessantes aqui, o título da matéria é "Para ficar árido é só um empurrãozinho". O subtítulo é "TikTok construirá mega data center em cidade com histórico de seca no Ceará". Então, assim, eu fiz um vídeo que acabou indo muito bem nos Reels lá do Instagram. Foi uma surpresa até ele ter ido tão bem, que eu falava... eu estava lá em 2023 falando, é uma tendência que os Estados Unidos vai querer trazer muitos data centers para o Brasil, tá?
E daí eu disse, e ainda vão dizer que é um alto investimento, é um grande investimento que vai trazer empregos, logo vamos dar isenção de imposto. Aí corta para 2025 o projeto de trazer os data centers para o Brasil com isenção de imposto, com os mesmos problemas que a gente estava falando naquela época, tá? E esse vídeo foi muito longe, e daí chegou muitas pessoas que me criticaram ali, então eu recebi críticas de ser contra o progresso. A ironia de você postou um vídeo que está dentro de um data center e não sei o que, sim. E muitas pessoas disseram que criticaram o meu uso do termo que era sugar água e sugar eletricidade dos data centers. Algo que é engraçado é que o Intercept usa o termo sugar energia e água também, o que eu achei engraçado também, eles usaram o termo. E a crítica, né, para dizer que eu estava recebendo, para tentar ser justo, era de que, assim, esses sistemas, eles usam água para resfriar, né, os sistemas, porque os data centers eles precisam ter resfriamento, que a água é muito mais eficiente, e a água, ela evapora, ela é coletada, então são sistemas fechados de água, e algumas pessoas disseram, é anticientífico, é uma alucinação essa pessoa dizer que tem um dano para os recursos hídricos, pois a água não vai embora, a água não é destruída, a água ela só faz parte do sistema. O que, assim, é mentira que não existe dano ambiental e que toda a água fica 100% lá. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas daí eu resolvi trazer esse artigo do Intercept, que eu não vou ler ele para vocês, ele é bem maior, bem informativo. Vou recomendar vocês pegarem o link para vocês lerem, mas eu vou ler esse iniciozinho aqui, vou chamar atenção para alguns pontos, e eles fizeram um videozinho bem legal explicando esse problema que tem os data centers aqui, e eu acho que é interessante, tá? Então vamos ler os pontos principais. Demanda por inteligência artificial e matriz elétrica renovável faz Brasil receber enxurrada de pedidos de data centers, prédios que abrigam supercomputadores para grandes big techs. Um deles deve servir ao TikTok. A promessa é desenvolvimento, mas essas estruturas são sugadoras de uma enorme quantidade de energia e água que é necessária para esfriar os supercomputadores. Ao menos 5 dos 22 projetos em fase de autorização ficam em cidades que sofrem sistematicamente com falta de água e desabastecimento de alimentos nos últimos 20 anos. Empresas e governos não revelam o real consumo de água dos data centers previstos e comunidades afetadas não foram ouvidas sobre o projeto. E daí, só no iniciozinho para a gente dizer aqui, olha, um armazém do tamanho de 12 campos de futebol, onde só há computadores, pode surgir em breve na paisagem de Caucaia, no Ceará. Trata-se de um data center, uma enorme construção com computadores poderosos que funcionam 24 horas por dia. Sua função, servir como infraestrutura para o TikTok, aproveitando os recursos naturais do Brasil e a posição estratégica da cidade próxima aos cabos submarinos da internet. Então, porque em Fortaleza tem cabos submarinos que ligam a internet do Brasil aos Estados Unidos, ou Europa, enfim, liga para fora do Brasil. Então é uma posição estratégica lá também. Uma das coisas que eu disse, chegaram críticas a eu usar o termo sugam água, né? Porque a água ela é reciclada, a água é reusada. Mesmo que o sistema seja muito bem implementado, seja o mais moderno e o mais ambientalmente, né, correto, em que o uso de água é o melhor uso possível, a água é retornada para o ambiente e tal, é preciso muita água, é preciso um uso muito grande dos recursos hídricos. E em lugares onde existe risco de falta de água, onde existe uma dificuldade de acesso à água para as pessoas que moram nesses lugares, o risco é real. Não existe projeto sustentável nesse tipo de coisa. E que nem a gente já chamou a atenção várias vezes aqui no canal, procurem data centers no canal e vejam os vídeos. O grande problema é a competição desses recursos com as pessoas que moram em volta. Então, na Geórgia, nos Estados Unidos, está acontecendo uma migração de muitos data centers novos para lá por causa do acesso facilitado à energia elétrica e desonerações fiscais que estão sendo feitas. O que acontece é que pessoas que moram perto dos data centers estão vendo o custo das suas contas de eletricidade aumentar. Por quê? Porque as empresas elas querem cada vez mais eletricidade, elas estão pagando o preço que for necessário porque dá muito dinheiro fazer esse tipo de construção. As pessoas que moram em volta não podem pagar qualquer coisa
que estiver sendo cobrada pela eletricidade. Elas querem um custo de eletricidade estável, né? Que nem era quando não tinha um data center em volta. E isso gera uma degradação da qualidade de vida, um aumento dos preços da infraestrutura para quem mora em volta desses data centers, transformando potencialmente esses lugares em desertos onde as pessoas não conseguem morar, né? Onde as pessoas vão ter que sair. Sem falar dos sedimentos que caem na água por causa do processo que é feito, sem falar da poluição térmica, que é o fato de que essa água pode entrar no ambiente na temperatura diferente do que ela tinha, e isso pode prejudicar a fauna e a flora que tem ali em volta, poluição sonora, todo esse tipo de coisa. Então, enfim, existe um dano ambiental. E o que essa matéria fala aqui, que é bastante importante, é que existe um dano ambiental para a gente colocar, basicamente, uma caixa preta que vai gerar alguns empregos, mas que vai ter hardware que a gente não vendeu, né, que a gente não produz e que a gente não entende a fabricação dele, e para rodar plataformas que em sua maioria vão ser lá de fora, e a gente vai dar desoneração fiscal para fazer isso. Então é um pacto caracu, que, né, eu sempre falo, né, invenção do João Carvalho. Eles estão entrando com a cara, a gente está entrando com o resto. Esse é o problema do negócio. Não é que eu sou anti-tecnologia, não é que eu estou... Fui acusado, é uma acusação idiota, né? Mas estar instrumentalizando a pauta ambiental como um pânico para ser contra o progresso da economia. Não é isso, tá ligado? Não é isso, pessoal. Aqui tem um mapinha, ó, depois vejam a matéria, dos data centers que estão sendo construídos em cidades onde existe o risco de concorrência por recursos hídricos, né, falta de água. E tem um videozinho aqui que eles vão explicar, eu achei muito didático esse vídeo, e eu vou passar para vocês sobre como é que funciona a construção dos data centers e o risco, o dano ambiental que a gente tem. Uma fábrica do tamanho de dezenas de campos de futebol, que suga água aos milhões de litros, usa energia suficiente para abastecer uma cidade, mas não produz nada. Se um dia alguém te contou que a internet está toda hospedada na nuvem, sinto lhe dizer, você foi enganado. A internet, e tudo o que fazemos nela, ocupa espaço físico, e não é pouco. Para seguir funcionando, esse espaço exige energia e água em volumes assustadores. Data centers são instalações físicas, do tamanho de prédios, com supercomputadores que armazenam, processam e distribuem grandes quantidades de dados para empresas de tecnologia. Dá para dizer que um data center é a parte física da nuvem. Tudo o que fazemos na internet, seja um like, um post, um e-mail ou assistir um vídeo, passa obrigatoriamente por um data center. Com a explosão da inteligência artificial, o ChatGPT e outros assistentes do tipo, a demanda por data centers aumentou ainda mais. Só que a IA exige supercomputadores ainda mais potentes, equipados com chips ainda mais rápidos e poderosos. Um data center comum já tem uma demanda grande por água e energia, mas os data centers de IA, equipados com esses super mega computadores, precisam ainda mais desses recursos. A energia é necessária para manter as máquinas operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. A estimativa é que o consumo de energia de data centers, criptomoedas e de inteligência artificial alcançará 800 mil gigawatt-hora até 2026. Isso é 10 vezes o que a usina de Itaipu, a segunda maior do mundo, produziu em todo o ano de 2023. E até isso me lembrou uma coisa, que nem eu disse, vai sair uma conversa sobre isso daqui a alguns dias no canal, em que também eu explorei junto com o Giovanni Bassi essas questões a mais. Vocês estão ligados que Itaipu tá querendo... O Paraguai está querendo rever a energia que a gente compra de Itaipu. A gente está comprando muito barato por causa do tratado que a gente tinha da época da construção dela, que era, né, um preço que nos beneficiava bastante. Eles já estão há muito tempo querendo rever para diminuir a cota da energia que a gente recebe por padrão e que a gente pague mais por isso, tá? Então, se acabar por acontecer isso também, a gente vai ter menos energia ainda disponível. E uma coisa que eu acho que é bastante importante a gente pensar sobre o uso de energia é que no sistema que a gente tem, a gente nunca usa menos energia. A maneira de expandir o capital dessas empresas e de continuar desenvolvendo essas tecnologias nunca é gastar menos energia. Vocês vão dizer, mas a OpenAI criou um modelo que faz a mesma coisa com menos energia. Sim, tá? Sim, só que toda vez que se tem um avanço para se usar menos energia, para ser mais eficiente, o que a gente faz? A gente usa mais.
a gente cria produtos que precisam de mais IA, a gente integra IA e essas novas tecnologias mais nas outras coisas, porque esse é o ciclo de criação do capital que a gente tem na nossa sociedade. Se a gente não tivesse isso e se a gente conseguisse usar apenas a tecnologia que a gente precisa, beleza, é o que nós estamos falando. E é por isso que a gente tem que fazer toda a crítica do sistema capitalista e não só, né, a crítica ambiental desconectada, que é o que eu acredito que eu não estou fazendo aqui. E isso é importante a gente prestar atenção. Esse trabalho intenso dos supercomputadores gera outra demanda, a água. Com uma capacidade enorme de processamento, essas máquinas produzem muito calor e podem superaquecer, parando de funcionar ou, até pior, pegando fogo. Por isso, é necessário manter esses galpões sempre resfriados. De que jeito? Com água. Muita água. Um dos métodos envolve radiadores com ventiladores e um circuito fechado de água, parecido com o motor de um carro. Outro método usa torres de resfriamento que reduzem a temperatura do ar ao trocar calor com água fria, o que resulta na evaporação da água como forma de dissipar esse calor. E existe ainda o resfriamento com a pulverização de água no ar. O problema é que por mais que se use sistemas fechados, tem uma parte da água que se perde para sempre na evaporação. Estima-se que para cada 10 pedidos que você faz para o ChatGPT, é usada uma garrafa de 500 ml de água. O Brasil virou um lugar atrativo para empresas estrangeiras de tecnologia instalarem seus data centers, porque nós ainda temos um recurso que muitos outros lugares já não têm mais: energia abundante de fontes renováveis. O problema é que, além da energia, os data centers aqui vão consumir água, em alguns casos de lugares que já têm sofrido com a falta dela. Há ainda outro motivo para esse interesse súbito no Brasil. O governo federal está trabalhando em um pacote de incentivos e isenções fiscais para empresas estrangeiras instalarem data centers em solo brasileiro, além de isenções sobre a importação de equipamentos críticos, como chips. A ideia aqui é gerar competitividade no mercado internacional e também empregos. Só que isso não é totalmente verdade. Para manter um lugar desses em operação, você não precisa de muita gente, o que significa que não vão ser gerados muitos empregos. Ou seja, vamos entregar água e energia, mas sem arrecadação e emprego para a população local. Vale a pena? Então, e daí a conclusão que a gente chega é que não vale a pena, entendeu? A gente tem que pensar nesses data centers mais como empreendimentos imobiliários. É um espaço, é um terrenão que a gente está cedendo e que nem eles disseram, tem esse impacto na energia e na água, que é uma coisa que eu não acredito que a gente esteja pronto. Inclusive o impacto ambiental, o estudo de impacto ambiental desse projeto que o Haddad estava apresentando lá para CEO de Big Tech não foi feito. E a reportagem do Intercept é boa porque mesmo que venha uns cabelos de boneca dizer mas o impacto ambiental pode ser negligível, sabe? Vocês estão fazendo um pânico porque pode ser que a água seja perfeitamente utilizada, mas estão dizendo não, vai ser construído em lugares onde existe concorrência por recursos hídricos, onde pode haver falta de água. Sim, tá? Então é preciso ser feitos esses estudos e essa proposta é muito ruim, que nem o pessoal chamou a atenção no chat de novo. É para quê? Para a gente dar um terrenão para eles, dar os recursos naturais, para ainda comprar hardware lá de fora com isenção de imposto, ou seja, as empresas dos Estados Unidos vão vender um monte de hardware pra gente, vão ganhar dinheiro vendendo esse hardware. Não vamos gerar imposto porque tá isento de imposto. As plataformas que vão rodar aqui, né, que vão ser, a princípio vai ter 10% para as plataformas brasileiras nesse projeto, mas então 90% que rodar aqui vai ser Google, vai ser Microsoft, vai ser TikTok, isso tudo vai ter isenção de imposto. Vale a pena, pessoal? Acho que não vale a pena, entendeu? Precisamos de um projeto melhor. Vai sair um vídeo no canal falando um pouco mais sobre essa questão, mas eu queria chamar a atenção especificamente sobre esse data center do TikTok no estado do Ceará e dessa reportagem do Intercept que chamou a atenção perfeitamente para os riscos, né, os problemas.